Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, essa semana rolou um debate lá no meu canal no Instagram. Rolou não, ainda está rolando, né? O debate não era bem sobre isso, mas acabou indo mais para esse lado. E algumas pessoas acreditam que não existe uma criança homossexual nem heterossexual, já que crianças não fazem sexo. E não deveriam fazer mesmo, né? Óbvio. Talvez o problema aí seja a confusão entre ato sexual e sexualidade, e é disso que a gente vai falar. Bom, muitas pessoas ainda acham que ao falar de sexualidade, na verdade estamos falando de sexo. Mas é importante ressaltar que existem diferenças, né? Sexo e sexualidade não são sinônimos. Tudo o que sentimos e vivemos acontece no nosso corpo, portanto, não é possível separar sexualidade do corpo ou pensar no corpo sem considerar a sexualidade, né? Quando crianças, somos inundados por mensagens de controle dos nossos corpos, nossa socialização é totalmente baseada em controlar nosso corpo e também nossa sexualidade, né? Mas vamos à definição de sexualidade pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Abre aspas. A sexualidade faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual, né? E não se limita à ocorrência ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso, é a energia que motiva a encontrar o amor. Eu não gostei muito dessa energia aí, não, mas tudo bem. Contato e intimidade se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico, fecha aspas. Então, quando uma pessoa diz que não existe criança homossexual ou trans, pois a criança não possui desejo sexual, da mesma forma que não existe criança heterossexual, já que criança não namora, ela está claramente fazendo essa confusão entre sexo e sexualidade, né? E no caso das pessoas trans, pior ainda, porque ele já está misturando o gênero aí. Ah, então você acha que existe uma criança homossexual? Gente, para mim a orientação sexual, que está ligada à sexualidade, não o ato sexual em si, já vem definida no nascimento, tá? Existe criança transgênero também? Então, não, porque eu não levo o gênero em consideração como definidor de sexo, embora esteja ligado à sexualidade. Sexo define gênero, não o contrário, né? Gênero é a construção social, gênero é o conjunto de comportamentos que a sociedade criou para determinar que, se você nasceu num corpo masculino, você terá que se vestir assim, se comportar assim, sua função no mundo será essa. Mas, se você nascer num corpo feminino, terá que se vestir assado, se comportar assado, e sua função no mundo será outra. Claro que essas definições mudam de acordo com o tempo e o lugar, né? Mas é basicamente isso aí. Um conjunto de regras criadas pela sociedade, né, em função do sexo de nascimento da pessoa. Diante disso, eu não me importo, por exemplo, de uma criança decidir romper essas linhas e também, por exemplo, um menino brincar de boneca ou querer usar roupas ditas femininas. Né? O problema é quando os pais levam isso para outro nível e começam a dar medicamentos medicalizar, na verdade, esse sentimento das crianças e oferecer bloqueadores de puberdade que vão mudar o corpo dessa criança definitivamente, incluindo infertilidade, tá? Para que ela lá na frente possa decidir se vai ser homem ou se vai se definir como homem ou se definir como mulher, se baseando em gênero, e isso é absurdo, porque ao oferecer esse tratamento, a escolha já está sendo feita. Sabe, não pela criança, pelos pais dessa criança, né? Porque não tem volta. A única escolha, né, que um menino, por exemplo, poderá fazer lá na frente é fazer cirurgias e tomar hormônios por toda a vida, né, vivendo com uma aparência feminina ou aquilo que se define como mulher, né, na nossa sociedade.
ou viver a vida como homem, se arrepender e voltar, né, querer viver com a aparência masculina, porém infértil e com um micropênis. É o que vai acontecer. Né? No caso das mulheres, serão inférteis e também terão vários problemas físicos, porque não tem como depois voltar à puberdade. Né? Bloqueou, acabou. Passou o tempo, passou, já era. Mas voltando à questão da homossexualidade que é que nos trouxe aqui. No meu caso, eu fui informado pelos meus coleguinhas de escola que era homossexual. Né? E eu nem sabia o que era isso. Me chamavam de mariquinha, de viadinho, de bichinha, e eu nem sabia. Eu só sabia, aliás, que isso tudo era muito ruim. Né? Eu apanhei, tive meus lanches roubados, quando levava dinheiro, roubavam dinheiro também. Fui muito humilhado. E eu sofri homofobia muito antes de saber que eu era gay. Né? Então, assim, quando você fala que não existe uma criança homossexual, você está invalidando essa criança. Você invalida a opressão que ela já sofre, mesmo antes de saber que é homossexual, porque ela já é. Né? O fato dela não saber não quer dizer que ela não é, né? Ah, mas toda criança sofre bullying na escola. Mas cada bullying é diferente na sua origem, gente. Fingir que a homossexualidade não existe nessa fase da vida é diluir essa opressão. Em que isso ajuda? Né? A criança vai se sentir muito mais invisibilizada e achar que é a errada da história. Sabe, repito, a homossexualidade não tem a ver apenas com o ato sexual. Tem a ver com sexualidade. Até hoje a gente ainda ouve dizer que homossexualidade é questão de foro íntimo. Quem nunca ouviu isso? Né? Ou o que se faz entre quatro paredes não é da conta de ninguém. Deixando claro que a sociedade tem essa ideia torta de que orientação sexual é somente o ato de fazer sexo. Seja com o mesmo sexo, seja com sexo diferente, ou seja com ambos os sexos. Só que não, né? Vai muito além disso. Né? Nossa sexualidade não é só isso. Né? Somos doutrinados a pensar o mundo sobre o prisma da heterossexualidade. Não esqueçamos disso, desde que nascemos. Né? Isso desde que nascemos mesmo. Somos socializados a imaginar que todos devem ser heterossexuais e, ao fugir disso, somos considerados desviantes sexuais. Né? Isso impacta diretamente as crianças porque a sexualidade está presente em tudo e o tempo todo. Né? Essa criança ela ainda não tem desejo sexual, mas a sexualidade está lá agindo nela, né? E está agindo de fora para dentro e de dentro para fora. A gente tem que proteger as crianças da erotização precoce e dos abusos de adultos. Não anular a sexualidade da criança, primeiro que é impossível, né? Segundo que é extremamente opressivo, né? Toda criança ela precisa de informações honestas, respeitando suas idades, sobre sexualidade, e isso as tornará adultos mais saudáveis e as ajudará a se protegerem das investidas de adultos criminosos. Esse é o problema, né? Afinal de contas, a sexualidade está presente desde quando nascemos até a nossa morte. Que saibamos lidar com isso, sabe? Quantas vezes a gente já não ouviu aí notícias de crianças que denunciaram abuso nas suas escolas ou em projetos sociais porque ouviram falar, né, porque aprenderam de acordo com suas idades, respeitando sempre a idade da criança. Porque ouviram falar, né, sobre sexualidade. E, olha, eu sofri isso aí. Olha, fulano fez isso ou aquilo comigo. Não é? Então, graças a esse conhecimento, respeitando as idades e a sexualidade dessa criança, é que os abusos são denunciados por elas próprias. Então, a gente não pode não negar a sexualidade das crianças, porque ela é inerente. Simples assim. Né? Uma criança, obviamente, que não está preparada para o ato sexual. Né? O ato sexual vai estar lá na frente, ó, lá na vida adulta. Né? Eu acho que é ótimo as pessoas conhecerem seus corpos, é ótimo as pessoas explorarem seus corpos, independente da idade. Agora, essas crianças e esses adolescentes, eles precisam de orientação. A gente não pode confundir uma coisa com a outra, gente. Então, sim, existem crianças homossexuais, afinal de contas, a homossexualidade é uma orientação sexual que está atrelada à sexualidade. Né? Como eu falei antes,
Como eu falei, não, como os especialistas falam, né? Como a OMS mesmo já disse. Então, assim, a sexualidade está lá desde sempre. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a conversar com as crianças, respeitando as suas idades sempre. Não sabe como fazer isso? Pergunta. Né, vai a um especialista ou não tem dinheiro para perguntar a um especialista, procura na internet, vai na escola, conversa com os coordenadores, conversa com os professores, conversa com alguém que tenha esse conhecimento e essa responsabilidade de fazer isso do jeito certo. Né? Porque existe um jeito certo de fazer isso. Agora, negar isso é que é o jeito errado. Né? Então a gente não pode confundir, não. E a gente também não pode confundir a orientação sexual com expressões de gênero. Que também, para mim, gente, eu repito, não tem problema nenhum, tá? Essas expressões de gênero, né, de crianças que muitas vezes passam por essa fase mesmo. Eu não passei, mas muitas crianças passam por essa fase de dúvida em relação a isso, né, e de querer, de repente, se expressar de outra forma. Não vejo problema nenhum nisso, né? Repito, tá com dúvida, procura um especialista. Agora, o que não pode é usar isso, né? Não pode usar isso, essa confusão, para medicalizar uma criança e mudar seu corpo eternamente. Isso é que não pode ser feito. Quando a gente fala que está ali querendo proteger as crianças desse tipo de coisa, é justamente porque a gente acha muito errado você decidir pela criança ou deixar que ela decida por si. Né? Você tem que dar ferramentas a essa criança para ela entender que isso pode mudar de repente, dar tempo à criança, dela se expressar do jeito que ela quiser, agora sem forçar uma barra e tornar isso algo que não se possa mais voltar atrás, e aí você vai, infelizmente, desgraçar a vida dessa pessoa. Porque, gente, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão, sim, se arrependendo das mudanças que têm feito nos corpos, principalmente mulheres que se identificam como homens trans, se arrependem e depois têm seus seios amputados, a voz mudada eternamente, que não tem como voltar depois. Quer dizer, certas mudanças não serão mais reversíveis, tá? Então, assim, existe todo um movimento real de destransicionadores, né? Pode procurar na internet que vocês vão encontrar. São cada vez mais pessoas se arrependendo dessas mudanças. Então, assim, se um adulto já tão consciente de suas escolhas pode se arrepender, você imagina uma criança ou um adolescente confuso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, sim. Mas a gente não pode jamais negar a sexualidade dessas crianças. Tá bom, queridos? Espero que tenha ficado claro. Espero também que isso acabe se tornando uma outra discussão lá no meu canal, aqui também, né? Para que a gente amplie essa discussão, porque eu acho isso muito, muito, muito importante. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.